Projeto A Sala de Serviço vai até você. Apresenta Guia de Serviços Local, GSL, dos Grupos Familiares Naranon. Vídeo 9, 39GE/MA19, da página 41 à página 44. Delegados de áreas painel. Os delegados e suplentes de áreas painel devem ser membros que serviram como RDs. Se isso não for possível, as áreas podem selecionar membros que prestaram serviço no mínimo por 3 anos contínuos como RGs no Naranon. Quando eleitos como delegados, deixam de exercer a função de RDs e RGs. Os delegados suplentes não deixam de exercer a função de RDs e RGs, a não ser que venham a se tornar delegados de área. Os delegados suplentes devem ter a disposição de se tornar delegados ao término do mandato destes últimos após a aprovação da Assembleia. Delegados e suplentes são eleitos por um período de 3 anos, participando de todas as reuniões de sua área. O mandato de ambos tem início a partir de 1º de janeiro do ano seguinte à eleição. Delegados trabalham para o bem do Naranon, proporcionando uma comunicação de mão dupla entre a área e o ENSNAR. Representam os membros, grupos e distritos de área junto à estrutura de serviços nacional. Participam de todas as reuniões regulares do Comitê de Área, assembleias, Conferência de Serviços Gerais CSG e, quando convidados, às reuniões de distrito. Trabalham em conjunto com os RDs, comitês de áreas e subcomitês. Podem prestar serviço nos subcomitês, embora não como coordenador. Contatam os distritos inativos para verificar sua situação em nível de área. São uma fonte de informação à luz das 12 tradições e dos 12 conceitos, trazendo esclarecimentos em relação a assuntos que despertaram dúvidas. Mantém a área informada sobre o caderno da Conferência de Serviços Gerais, assim que disponível, antes da conferência. Coordenam tantas sessões quanto solicitadas pelo Comitê de Área para revisar o caderno da Conferência de Serviços Gerais. Obtém a consciência de grupo na Assembleia para votar em itens do caderno e um voto de confiança para os que não estejam. Visitam os grupos para informar sobre a CSG em cooperação com os RDs dentro da área. Observação: podem se tornar membros ativos de um comitê do Escritório de Serviços Nacional, exceto coordenar o Comitê de Normas e Diretrizes, CND. A lista de comitês encontra-se ao final deste guia. Delegados suplentes. Na ausência dos delegados, realizam seus deveres previamente listados. Assumem os deveres dos delegados, caso eles não possam cumpri-los, até que seja realizada uma assembleia de eleição extraordinária. Assistem a todas as reuniões e assembleias do Comitê de Área e, quando convidados, às reuniões de distrito. Podem prestar serviço em um ou mais dos subcomitês da área. Assistem à Conferência de Serviços Gerais, CSG, com os delegados, apenas com direito à voz. Observação: podem se tornar membros ativos de um comitê do Escritório de Serviços Nacional. Assembleias. Uma assembleia é um evento realizado pelo menos uma vez ao ano. Uma assembleia completa
é composta pelos servidores do Comitê de Área/CID, delegados e suplentes, representantes de distritos, representantes de grupos e coordenadores de subcomitês, todos com direito à voz, mas somente os RGs têm direito a voto. Todo grupo tem direito somente a um voto, manifestado pelo RG/RGCID, ou, no seu impedimento, por um membro indicado pelo grupo. A Assembleia é um elo vital entre os grupos e a área, onde os membros tratam dos seguintes assuntos: estabelecimento dos procedimentos para a área, recebimento, discussão e votação das propostas dos grupos a serem submetidas ao Comitê de Conferência de Serviços Gerais, CCSG, revisão e votação dos itens do caderno da conferência, concessão de um voto de confiança aos delegados para votarem de acordo com suas consciências na CSG em itens que não estão no caderno da conferência, apreciação dos relatórios da área e dos subcomitês, apreciação do relatório dos delegados, eleição dos servidores do Comitê de Área/CID, os delegados e suplentes e os coordenadores dos subcomitês, aprovação do orçamento da área desenvolvido pelo Comitê de Área/CID. Para tratar desses assuntos, será necessário um quórum dos representantes de grupos da área registrados na Assembleia, votando de acordo com a consciência de seus grupos. No caso de um empate, 3 membros, coordenador, secretário e tesoureiro, votarão para o desempate. Os únicos membros votantes na Assembleia são os RGs/RGCIDs, ou, na ausência, quem o grupo indicar. Isso garante um único voto por grupo. Somente os RGs/RGCIDs reconhecidos são considerados membros votantes. Este reconhecimento é obtido pelo preenchimento de um formulário de inscrição, junto ao Comitê de Área/CID, antes da votação ser realizada. O modelo desse formulário se encontra ao final deste guia. O Comitê de Área/CID fornecerá formulários para servir como registro de assembleia. Cada Comitê de Área/CID é responsável por registrar os RGs/RGCIDs e os substitutos indicados pelos grupos dentro da sua área. Somente os nomes que aparecem nos formulários serão reconhecidos como membros votantes na Assembleia. Todo membro do Naranon é bem-vindo para participar das assembleias. A critério do coordenador, a fala de membros não votantes poderá ser limitada. Agenda da Assembleia. Pode conter, mas não necessariamente, o seguinte: leitura das 12 tradições do Naranon, leitura dos 12 conceitos de serviço do Naranon, aprovação da ata anterior, desde que ressalvas tenham sido feitas, relatório do coordenador do Comitê de Área desde a última Assembleia, relatório dos delegados e ou recentes comunicações do ENSNAR, relatório do secretário, relatório do tesoureiro, relatórios dos RDs/RDCIDs sobre progressos e problemas de cada distrito, relatório dos subcomitês, tempo para RGs/RGCIDs discutirem ideias, oferecerem opiniões e fazerem perguntas, oficinas sobre tópicos tais como tradições e conceitos. Assembleias de eleição. A cada 3 anos, o Comitê de Área e o CID realizam uma assembleia para eleger os novos servidores. Os RGs elegem os servidores do Comitê de Área. Os RGCIDs elegem os servidores do CID.
todos os RGs/RGCIDs, sendo membros votantes, são convocados a participar. Área não painel. É aquela que não reúne os requisitos necessários para enviar delegados à Conferência de Serviços Gerais, mas pode eleger um representante de área para comparecer à conferência com direito à voz, mas não a voto. Nomeações. O subcomitê de eleição do comitê de área elabora uma lista de candidatos para servidores, delegados, delegados suplentes e coordenador de subcomitê antes da Assembleia de Eleição. O plenário pode sugerir nomes. Qualquer servidor do comitê de área/CID pode nomear um membro qualificado para um encargo. Todos os nomeados têm que possuir a experiência recomendada para o encargo. Os servidores anteriores e os atuais são elegíveis para a nomeação. Nenhum membro manterá mais de um encargo ao mesmo tempo. Nenhum membro servirá mais de 2 mandatos sucessivos no mesmo encargo. O delegado não pode servir 2 mandatos sucessivos, mas pode ser eleito novamente depois de um intervalo de 3 anos. Assembleias extraordinárias. Assembleias extraordinárias são realizadas de acordo com a necessidade, no intervalo entre as assembleias ordinárias, para discutir assuntos que afetam a área. Projeto da área RJ. Sala Serviço Naranon RJ 2022, promovendo acessibilidade e incentivando os membros a conhecerem os guias do ENSNAR GE.